E no nosso programa de hoje, estamos recebendo o diretor médico do Santa Cruz, né, que é o doutor Antônio Mário, para a gente falar um pouquinho sobre lesões. A temporada do Santa Cruz já finalizou no campo, é verdade, mas o Santa, como tantos outros clubes, passou e passa e vai passar por questão de lesões. Mas iremos falar um pouquinho mais, se aprofundar nesse tema que é tão importante e tão falado no dia a dia, nas resenhas, né? Vira e mexe a gente fala, jogador tal está lesionado, tá uma lesão muscular, vai passar tantos dias para se recuperar. E aí a gente vai entender melhor um pouquinho sobre esse tema, a importância. Primeiro agradecer, viu, doutor Antônio, pela sua disponibilidade, pela sua atenção conosco aqui da Transamérica TMC. É um prazer imenso estar lhe recebendo. E seja bem-vindo aqui, viu, amigo? Moisés, eu agradeço a TMC, a nossa Transamérica, não é isso? Agora com a nova nomenclatura e com o novo desenho, mas a capacidade e os profissionais são os mesmos. Para mim é um prazer falar com você, especificamente com seus ouvintes, e tentar aqui em alguns minutos dizer um pouco o que é a medicina esportiva, o que é um departamento médico em um clube de futebol, as suas dificuldades e principalmente as suas necessidades e as suas obrigações. A lesão muscular é um dos temas que nós estamos aqui iniciando nossa conversa. Pois é, principalmente, né, doutor? Eu falava aqui no início, nessa abertura, porque é muito comum, né? O setorista, ao trazer informação, a gente sempre traz. Jogador da posição tal tá lesionado, e às vezes a gente não entende. A lesão mais comum, que a gente mais fala, é a lesão muscular. Eu queria que o senhor pudesse explicar, para quem está ouvindo, para quem está acompanhando agora, como é que se dá essa lesão muscular e esse tempo realmente de recuperação para os relacionado com você desenvolve uma lesão como essa para se recuperar, doutor? Pois não, é um tema que envolve muitas coisas. Nós vamos tentar aqui resumir de forma didática aí que nossos ouvintes consigam seguir um raciocínio com a gente. Na verdade, o atleta profissional é um atleta que tem a sua atividade já, ou melhor, deveria ter já programada desde uma pré-temporada, né? Eu digo sempre que existe um percentual aceitável de lesões durante uma competição, durante uma temporada, que isso é, como nós chamamos, é acidente de trabalho. Lembrando-se que uma lesão muscular, ela se deve ou um movimento ou uma atitude de forma aguda, abrupta, ou o acúmulo de fadiga, o acúmulo de temporadas, de jogos. Nós temos um calendário que compreende aí, né, quase 80 jogos anos para aquelas equipes que têm seu calendário completo, mas quando as equipes sejam da que série for, da D a A, cada competição tem suas especificidades, seu calendário, às vezes, com jogos semanais, mas no futebol brasileiro se tornou rotina jogos quartas e domingos, aonde a gente começa a ter uma sobrecarga, uma fadiga muscular. As lesões musculares, elas são mais comuns em alguns momentos dessa temporada. No início da temporada, onde essa musculatura não se encontra ainda nos jogos iniciais do calendário, onde essa musculatura ainda está sendo trabalhada, ainda está sendo desenvolvida. Lembrando-se que o departamento médico se envolve muito com o departamento físico e da fisiologia. É importante que isso andem juntos. Um entendimento também da comissão técnica que entenda a necessidade do treino, mas principalmente a necessidade do repouso e do descanso. A lesão muscular, ela se divide normalmente em 3 graus, na nomenclatura mais aceita. Mas nós temos uma pré-lesão, que nós chamamos de fadiga. Essa fadiga é o primeiro aviso, não é, de que esse músculo vai ou está sendo muito comprometido. Classicamente, as lesões grau 1, grau 2 e grau 3 estão relacionadas a tamanho, a dimensão dessas fibras, de quantidades de fibras que se romperam, né? Tem o estiramento muscular, que se chamava muito antigamente, que nada mais é do que um cansaço muscular. Nós consideramos isso também uma pré-lesão,
muitas vezes temos que afastar o atleta das suas atividades com as suas cargas normais, controle de carga físico, de controle de carga desportivo é muito importante. Hoje nós temos no nosso arsenal terapêutico de cuidado biomarcadores, são testes sanguíneos que a gente faz. A mais conhecida é o famoso CK, não é, que representa a fadiga muscular, mas nós temos aí termografia, que são imagens feitas que a gente tem mudança de temperatura das fibras, mas voltando a falar de grau 1, grau 2 e grau 3, grau 1 é uma lesão menor, uma lesão que, na verdade, poucas fibras foram rompidas, que em torno de 7 dias, nós vamos fazer bem didaticamente, de 7 a 10 dias, esse atleta estaria em condição de voltar à atividade. A lesão grau 2 é uma lesão mais extensa, que nos faz pré-programar uns 10 a 15 dias de afastamento da atividade desportiva, e uma lesão grau 3 que vai acima, um grau maior de ruptura, anatomicamente mais fibras comprometidas. Isso se mede em milímetros, em centímetros, através dos exames de imagem, radiografia, ultrassom, ressonâncias, não é? E o grau 3 ele necessita de 15 a 21 dias. Lembrando que é importante, e aí que na verdade é o grande diferencial, eu acho, é não analisar apenas as lesões musculares pelo tamanho, mas principalmente em que localização do músculo ocorre. A gente sabe que a parte mais muscular, mais carnosa, mais fibrosa, ela é mais vascularizada, então ela chega mais sangue ali, então ela tende a recuperar mais rápido. Já uma lesão entre o músculo e o tendão é menos vascularizada, ela já tem um comportamento fisiológico com mais dificuldade de cicatrização do que a anterior, e, por fim, uma lesão entre o tendão e o osso, que é uma lesão mais alta, aonde não há vascularização nenhuma, Moisés e ouvintes, e ali sim ela é mais complicada. Então, particularmente, eu uso nosso departamento, eu pessoalmente uso uma classificação que envolve não só o tamanho da lesão, mas a região que ela ocorre. Ô, doutor, isso também parte também de recuperação, principalmente a questão da recuperação. Vai de organismo para organismo, ou de que maneira se dá para se recuperar? Porque a gente, às vezes, se traça ali, vamos lá, 10 dias para uma lesão grau 2, por exemplo. Só que em menos de 10 dias, o atleta já está praticamente já pronto para jogar. Isso vai de organismo para organismo, ou é realmente um processo que está dentro também do esperado, essa recuperação ser antes? Nós estamos falando de lesão, mas nós estamos falando de medicina, né? Então, a medicina, ela tem algumas variáveis que são importantes e são importantíssimas, mas eu já tive a oportunidade de dizer que o mais importante é o ser humano, né? É o atleta. Antigamente, eu tenho 60 anos hoje em dia, então, antigamente, eu já tenho algum tempo aí nessa especialidade. Então, antigamente, nós tínhamos jogadores de futebol, né? Aqueles atletas da época de 70 até a década de 80, onde o jogador se preocupava em jogar futebol. Era um esporte que é totalmente diferente do de hoje em dia, porque o atleta, por mais que percorresse uma quilometragem, era 4 a 5 quilômetros por partida. Hoje, em média, dependendo da posição que o atleta tenha dentro de campo, da função tática, o atleta corre de 11,5 a 12 a 13 quilômetros por jogo, em alta intensidade, não é? Então, essa variável, ela começa pelo profissional, passa depois pela pessoa, para o ser humano, as suas características genéticas e morfológicas. Depois caminha pela posição do atleta, de que forma ele joga. Aí vem alguma diferença bem básica. Por exemplo, um extremo, um ponto esquerdo, um ponto direito, ele tem muito mais movimentação de sprint,
de velocidade do que um quarto zagueiro mais pesado que fique na espera. E a própria musculatura também é diferente e tem que ser trabalhada diferente. Mas um dos outros... Então, eu falei da posição, falei da genética do atleta e principalmente do repouso, né? Esse repouso que a gente fala não é apenas o repouso do intervalo do jogo, é o repouso que o atleta se programa para fazer. Uma noite bem dormida, uma boa alimentação, uma hidratação suficiente, os equipamentos, um departamento médico bem montado, que tenha também a condição de auxiliar isso com equipamentos, com tecnologia que hoje a gente consegue acelerar muito essa recuperação. E, enfim, eu acho que com um bom senso, tanto do calendário profissional, que aí vem da CBF, vem das federações estaduais, mas também um bom senso entre essas equipes que compõem um time de futebol, um clube de futebol. E aí, o que me refere, o que a gente está falando, é um departamento médico atrelado a uma fisiologia, atrelado e coordenando o departamento físico, o departamento técnico também participando disso. Isso faz com que a gente tenha protocolos, tenha táticas de treinamento, tenha entendimento do momento do atleta. O esporte coletivo, Moisés, às vezes ele é muito ingrato, porque a gente junta 11 jogadores e coloca para jogar. E esses jogadores, como eu disse a você, estão em momentos diferentes, às vezes, de condicionamento físico. A questão emocional, Moisés, nós não podemos esquecer que, por mais que a gente cobre de um atleta profissional, esse atleta profissional também seja remunerado para isso, algumas vezes bem remunerado, outras vezes... Essa é uma questão, digamos assim, trabalhista, financeira, que não nos envolve aqui, mas enquanto cidadão, enquanto pai de família, enquanto filho, enquanto pai, essa pessoa também tem momentos emocionais que predispõem a um sono não tão bom, às questões hormonais que nos envolvem, as nossas emoções, e isso são fatores predisponentes de lesões musculares e de rendimento físico e de performance. A gente percebe, doutor, no que o senhor traz aqui para todos, né, que estão acompanhando, é que existe também muito essa questão dessa parceria, né, que tem que existir entre o profissional e o profissional da saúde para entender cada situação. Eu lembro aqui, teve um jogo do Santa, a gente estava juntos, eu estava naquela transmissão, e ali a gente conversou rapidamente, não sei se você vai lembrar, porque tinha um caso ali do Ariel, né? Que ele chegou fora de ritmo, é natural, veio de outro país e tudo mais, e o senhor falava pra gente o seguinte: olha, ele pediu para jogar, né? É um atleta que se tratou durante a semana, se cuidou, quer jogar. Então, esse comprometimento do atleta, isso é muito importante também, né, doutor? Porque também, claro que tem a saúde, tem toda uma estrutura, né? A gente sabe disso, a ciência. Mas também, se o profissional, se ele não se policiar, e também se ele não se dedicar, aí só a ciência não vai dar, né? Porque é uma coisa muito... Né? E principalmente se não desejar, né? Eu digo sempre que eu, na minha função como médico, eu não escalo o jogador. Eu auxilio o treinador até a opção dele. Mas eu analiso o atleta. Então, muitas vezes, e aí nós tivemos especificamente agora nesses mata-matas do Santa Cruz, que foi inclusive perto disso que nós conversamos, a gente daqui a pouco pode falar algumas coisas específicas sobre isso, mas eu quero dizer para você que o médico, ele não trata a doença, ele trata a pessoa, né? Então, muitas vezes, uma lesão que é menor num atleta que tem uma personalidade, que tem uma característica de voluntariedade, Eu não acredito que nenhum atleta não queira jogar, mas eu digo, essa personalidade do atleta de mais vigor, de mais desejo, que repercute no seu dia a dia, também repercute no desejo de jogar. Então, eu digo que tudo passa pelo jogador. Então, muitas vezes, eu já coloquei atleta em campo
que o exame era para não colocar, mas o teste clínico, o teste de campo e a disposição do atleta nos faz colocar em campo e acreditar que vai dar certo, né? Isso aconteceu algumas vezes com a gente agora, se você me permitir, neste mata-mata, foram 10 jogos, né? Chegamos ao vice-campeonato, e aqui eu deixo o parabéns ao Náutico pelo seu acesso. Eu acho que o futebol pernambucano ele necessita retornar alguns caminhos que foram perdidos por vários motivos, mas eu sou pernambucano, gosto de futebol e só torço pelo Santa Cruz, mas torço pelos atletas, né? Todos eles, aonde eles estão, tenho até a oportunidade de ter amizade com alguns deles de outros clubes, não só dos grandes, mas dos menores também. Sei a dificuldade de ser atleta, né? Mas assim, nós tivemos, no primeiro mata-mata que nós tivemos, o nosso atleta Balotelli, eu acho que isso é de conhecimento público, então só falei isso depois que acabou o campeonato, depois que nos classificamos, né? Porque nós tivemos 2 tipos de campeonato, um para classificar e um para ser campeão, né, Moisés? O nosso maior era se classificar, mas Balotelli abriu uma lesão grau 2 de posterior da coxa, que, na verdade, as lesões musculares mais comuns no atleta de futebol são os da coxa, né? Principalmente um posterior, depois nós vamos para o anterior e panturrilha, né? São as musculaturas mais comuns, aonde nós temos mais lesões musculares no atleta de futebol, especificamente. Então, Balotelli teve uma lesão grau 2, não é? Nós tratamos efetivamente os recursos que eu não tinha no clube, eu tinha na minha clínica privada, trouxe ele para cá, mas com a participação dos fisioterapeutas do clube, com os departamentos que nós temos, e nós levamos o Balotelli até o final, né? Eu solicitei apenas, e aí tive o aval, por isso que é importante a consciência do técnico, né? Nossa comissão técnica entendeu, eu acho que no primeiro jogo lá da ida contra o Altos, eu achei que a gente, se não desse aquele descanso, a gente iria perder ele. Nós tivemos a sorte de ganhar lá e depois jogar aqui, então nesses 10 jogos, nós tivemos um atleta com lesão grau 2 de posterior da coxa, jogando não é fácil. Eu sei que o atleta tinha dor, nós tínhamos recursos para melhorar isso, mas a lesão existia e foi tão importante que o nosso gol do acesso, de parte do acesso, porque o próprio Jael, que também jogou aquele jogo com a lesão de panturrilha, né, e aí o que eu falei com relação ao Jael, com relação ao Balotelli, eu falo aqui com relação ao Israel, ou ao Ariel, né? Também jogou esses 2 gols do acesso, o gol de 1-0 aqui e o gol de 1-1 lá, foram convertidos por jogadores lesionados, né? E aí, às vezes, a gente não comunica 100% o que está ocorrendo, não é por desconsideração à imprensa, até porque você sabe que eu acho que a verdade é para ser dita sempre, mas às vezes a gente se resguarda um pouco para não dar munição a outra equipe, para deixar algumas dúvidas. Eu, particularmente, acho que jogo é jogado, a gente não ganha jogo através disso, né? Mas existe ainda digamos assim, uma áurea no futebol que acha que isso pode ser importante, eu respeito. Aquele trabalho estratégico, né, que o técnico faz para não dar muita munição ao adversário. Faz parte, né? Faz parte da mandinga, da reza, da oração, mas eu, particularmente, enquanto profissional médico, acho que a verdade tem que ser dita, sabe? Para o atleta, para a comissão e para quem nos informa, que é a imprensa, né? Que, na verdade, vocês são veículos muito importante para nós que somos profissionais, sabe, Moisés? Porque é vocês que fazem a ligação da gente, do dia a dia, com aquilo que é mais importante para mim, que é a torcida, né? Eu sou torcedor
Então, é muito importante. Às vezes, o torcedor não sabe o que está acontecendo. Por exemplo, eu não sei se também você se lembra, mas Renato jogou os jogos finais com lesão, né? Então, assim, e esses atletas, todos eles tiveram muita força de vontade e tiveram muita participação. Comentar aqui se o rendimento foi o esperado ou não foi, foi o possível, né? Na verdade, nos dá muita honra trabalhar com atletas que querem jogar, sabe? Eu digo aqui que não acredito que nenhum atleta não queira jogar, mas aquele que quer mais, que deseja, que é vigoroso, que tem vontade, nos facilita muito, né? Doutor, a gente está falando sobre a questão de lesões, o senhor falou aí o Israel, né? O senhor falou, eu estava aqui atento. Eu conversei com o Israel e realmente o Israel foi aquele baque para ele, né? Emocionalmente, ele estava me falando que chegou um momento que ele. Primeiro, que ele nunca tinha vivido coisa parecida, né? De ter que fazer ali uma cirurgia de hérnia de disco. E depois, ele disse que, como estava em um bom momento, e realmente estava vivendo um bom momento ali no Santa, e muito importante para o time, para a confiança e para tudo ali, né? O apoio da torcida. Ele disse que bateu em alguns momentos nele não um desespero, mas ele ficou meio que se perguntando. E ele teve essa. Primeiro, ele teve vários jogos na Série D, e a gente tem que lembrar que você joga uma Série D com campos que não tem qualidade nenhuma para você praticar um futebol, e Israel conseguiu entregar aquilo mesmo com esse processo. E eu até perguntava para ele no momento, viu, doutor, o seguinte: qual foi o momento que ele soube que teria que passar pelo procedimento cirúrgico? E também, como é que ele aguentou jogar? Porque uma hernia de disco não é brincadeira. E eu queria que o senhor pudesse explicar para os ouvintes, porque o Jael falou sobre isso, da importância do apoio, das orientações que ele acabou recebendo, mas o senhor, como médico, né, desse caminho, entende muito bem, como é que o Jael conseguiu jogar tantos jogos, principalmente a primeira fase da competição, em alto nível, doutor? Na verdade, eu queria falar um pouco sobre a hérnia de disco, que eu acho importante, porque tem todo o contexto aí. Veja, na verdade, não é a hérnia de disco que dói. O que dói é que a hérnia, ele cutuca a raiz nervosa, e aí essa raiz nervosa dá toda essa dor, dá toda essa incapacidade funcional. Muitos atletas, você, eu, talvez se eu pegar aqui 10 pessoas que estejam passando aqui na frente da clínica agora, nesse momento, e se a gente fizesse um exame de imagem, uma ressonância, talvez 3 a 4 tivessem hérnia de disco e não tivessem queixa, tá? Então, o Israel, ele era portador de uma hérnia de disco, sempre foi, eu não posso dizer desde quando, porque conheço Israel desde que veio trabalhar com a gente, mas essa hérnia Israel já tinha. Ele não tinha, era sintomatologia, perfeito? Ele não tinha queixa. Hérnia de disco, que já é uma coisa que não é tão comum, mas 95% das hérnias de disco é tratada sem cirurgia, sem precisar operar. 90% das hérnias de disco são tratadas sem precisar operar, certo, Moisés? Então, isso é um dado importante, porque ele até, eu quero dizer para você, que ele já se queixou no Campeonato Pernambucano, tá? Aí foi quando nós começamos a ter um olhar sobre ele, começamos a fazer. E qual é o tratamento que se faz quando não é cirúrgico? É o tratamento conservador, como nós chamamos, trabalhando certas musculaturas que são importantes, de sustentação do equilíbrio paravertebral, fortalecimento de certas musculaturas. E aí é como eu digo sempre, né? Às vezes as coisas é feito um copo que vai enchendo d'água. Às vezes você um balde, você enche, uma gotinha só transborda. Então, o atleta veio também com um vigor muito grande, com desejo de jogar, e nós fomos, toda vez que ele jogava, a gente fazia essa readaptação, isso já no campeonato brasileiro, né, do final do Pernambucano para o início do brasileiro, só que chega uma hora que essa raiz nervosa que está inflamada pela hérnia, ela inflama mais ainda, e Israel só teve a indicação cirúrgica porque, na verdade, nós tentamos tratar ele conservadoramente, inclusive conversei com o atleta, demos todo o suporte emocional, dizendo para ele tudo isso que eu estou falando aqui, e até mais,
que o tratamento inicialmente era conservador, nós afastamos ele 45 dias, tentando melhorar em comum acordo com a comissão técnica ciência. Foi no momento que nós estávamos quase classificados, então nós tínhamos esse momento para trabalhar o mata-mata, né? Então, mas aí Jael voltou e começou a fazer muitos exercícios que, inclusive, eu quero lhe dizer, eu pensei, próximo jogo eu coloco Jael, quer dizer, libero Jael. Só que aí ele teve uma crise definitiva para mim, aonde começou a comprometer não só a dor, não só o músculo, mas o nervo. E aí as hérnias de disco passam a ter indicação cirúrgica quando esse nervo, essa função nervosa está comprometida. Foi quando eu, como profissional, achei que tinha chegado ao limite e que se nós não operássemos Israel, ele daqui a 6 meses, 2 meses, 3 meses, teria que operar. Não é uma decisão fácil. Primeiro porque toda cirurgia deve ser pensada, né? De arrancar uma unha a operar o juízo ou a hérnia tem que ser pensada. Nós pensamos, né? Discutimos muito com o neurocirurgião, né? Que também nos auxiliou na decisão e principalmente no procedimento, e optamos pela cirurgia de Jael, a qual, graças a Deus, encontrei ele até ontem, nós estamos falando, que é uma figura, né? Encontrei Jael, encontrei Jael no supermercado, ele muito bem. A gente não deixa de acompanhar, porque ele já está na fase de transição, e, surpreendentemente, o que nós pensávamos em... Eu esperava que Jael tivesse essa evolução, mas, surpreendentemente, aquilo que nós esperávamos estar liberando ele em 8, 9 semanas para fazer, ele já está fazendo, né? E fazendo bem, muito bem, e acredito que eu não sei se Jael renovou, acredito que deva ter renovado, não sei, não é um departamento meu, mas eu desejo, depois de tanto trabalho, que a gente conte com ele no ano que vem, né? Como atleta, e fico contente como médico, como profissional e como pessoa que ele tenha resolvido um problema dele grave, que seria questão de tempo de ter necessidade para isso. Pois é. Doutor... Mas ele também jogou porque ele tinha vontade, né? Engraçado que ele... Vontade, isso. Sabe, Moisés, eu faço sempre questão de dizer isso. Não estou dizendo que o atleta às vezes não tem, mas às vezes o caráter, a disposição, a personalidade é o termo melhor do que caráter, faz com que ele se supere, né? Nós temos filhos em casa, eu tenho 3 e eles são diferentes, cada um na sua absorção de dor, né? A vida é mais ou menos isso, né? É tratar os diferentes de forma diferente. Verdade. E eu conversando com ele, e ele até me revelou o seguinte, que recebeu até uma ligação do Rafael Thierry, né, do Sport. Isso. Ele disse que, de uma certa forma, a conversa que ele teve também com o Rafael, meio que traçando ali o caminho, né, que ele iria passar, ia ter que praticamente aprender a voltar a andar, e o processo era lento, mas quando se recuperasse, ele ia estar... não ia mais sentir dor, então realmente ele disse que isso foi acalmando ali o coração dele, dando mais segurança, e também um apoio, a rede de apoio que o clube ofereceu para ele, doutor. Eu aqui quero agradecer o atleta Thierry, ao homem Thierry. Eu não conheço ele pessoalmente, as referências que eu tenho dele como profissional e como pessoa são as melhores possíveis, e aí eu gostaria um dia de conhecê-lo e agradecer. Já deixo aqui o agradecimento, porque foi muito importante aquele suporte também, mais um suporte. Eu estava passo a passo sabendo dessas conversas que o Thierry tinha com o Israel, porque em momento nenhum nós deixamos de acompanhar. Eu deixo aqui o meu agradecimento enquanto profissional, enquanto torcedor do Santa Cruz também, ao Thierry, porque ele foi importante. Todas as informações, e principalmente vendo de um atleta que há um ano atrás, ou um ano e pouco atrás, tinha submetido isso, até porque quando você opera, piora, viu? A cirurgia é uma agressão. Você piora, na maioria das vezes, para depois melhorar. E aí, imagine um atleta que vem ansioso, com muita dor, 60 dias nesse processo, opera, todo paciente pensa que vai melhorar de imediato, né? Aí fica naquele processo lento e tal.
E o Thierry foi importante, como também nosso suporte psicológico, acredito também, como os nossos fisioterapeutas e, particularmente, nós médicos, e aí eu agradeço a todo o departamento médico que precisa ter muita atenção e muita dedicação, porque é normal que o atleta se perca, fique emocionalmente estável. Mas ele está bem, isso é uma história do passado. Ele agora vai. Só, ele tá doido para renovar. Vamos aguardar aí para ver. Espero que ele volte, se for no Santa Cruz, em outro clube eu não sei, mas se for no Santa Cruz, que ele volte com aquela força e energia que ele tem. Né? Pois é. Doutor, a lesão de LCA é mais complicada, né, para o atleta e também para o profissional, doutor Antônio? Veja, essa pergunta que você faz é uma pergunta interessante. Parece que a lesão do ligamento é a que todo mundo teme mais, né? A lesão do ligamento cruzado anterior, que é o mais comum, e aí nós temos que falar aqui rapidamente, não é sendo professor, mas é passando o entendimento para o público, na sua maioria. Nós temos ligamentos internos que são fundamentais, eles são o pivô central dessa movimentação. O joelho ele só não faz flexo e extensão, ele também faz uma translação. Principalmente o futebol, ele necessita muito de mudança de direção, né, de apoio, do famoso zigue-zague. Lembrando aqui que as lesões de cruzados elas ocorrem mais na desaceleração, né? O atleta que pula e cai e é deslocado, o atleta que está em deslocamento e aí tem uma irregularidade do campo, mas todos eles sempre com a torção, tá? É sempre um componente que está aí. Nós temos os ligamentos internos, que são o cruzado anterior e cruzado posterior. O cruzado anterior é 90% mais prevalente, ou seja, acontece mais que o cruzado posterior. E nós temos os ligamentos colaterais, que são externos, tá? Essas lesões isoladas desses dificilmente são cirúrgicas. A gente passa em torno de 7 a 10 dias até um pouquinho mais para liberar quando ocorre isso, mas o cruzado anterior, ele demanda um tempo maior de recuperação, né? Nós, durante a nossa formação, eu me lembro quando eu era estudante, depois era residente, nós já chegamos a deixar 18 meses o atleta para voltar a fazer atividade. Depois, como tudo na vida vai acelerando, melhorando, passou a 6 meses, né, de retorno. Nós começamos a ter alguns resultados que não era legal, com 6 meses de retorno, e hoje, 7 a 8 meses é aquilo que o atleta leva entre a cirurgia e a reabilitação, transição, fortalecimento e retorno à bola. Em média, 8 meses o atleta está em ritmo de competição, de desporto. Mas eu, particularmente, não acho a lesão do cruzado a lesão pior. Porque aquilo, eu digo sempre, aquilo que Deus fez e o homem consegue regenerar, melhorar, tem uma dificuldade, mas a gente consegue. Os resultados de cruzado operado são muito bons, mas eu acho que as piores lesões para o desportista, para uma pessoa, para uma articulação, são as lesões condrais, de cartilagens, né? Esta, sim, nós temos muita dificuldade. Os procedimentos que nós temos, por mais que nós tenhamos evoluído com ácidos hialurônicos, com hidrogel, substâncias que nós colocamos, até com transplante de cartilagem, com células pluripotenciais, que são PRP, BPMA, tudo isso melhorou muito, mas nós não a parte nobre da articulação é a cartilagem, e essas lesões que envolvem a cartilagem, que pode ser por uma artrose, por um desgaste, mas também pode ser provocado pelo trauma, a entorse que provoca um afastamento por causa de uma entorse de tornozelo, uma entorse que provoca uma lesão de ligamento cruzado anterior, quando é acompanhada de lesão da cartilagem, ela mais cedo ou mais tarde vai nos dar problema. E muitas vezes, não só para a vida profissional, mas para a vida depois do dia a dia. Então, eu temo mais as lesões de cartilagem, né, do que as lesões ligamentares, aonde as técnicas cirúrgicas, os tratamentos que nós temos de ponta,
nos faz acreditar que esse atleta volte a ritmo de competição. Então, uma última pergunta para a gente finalizar esse nosso bate-papo, doutor Antônio. O doutor sempre fica naquela missão de levar a informação para o paciente, né? É ele que vai fazer essa transição. No caso de uma lesão como essa, ou no caminho de uma lesão tão séria, de que maneira o doutor lhe passa isso para o profissional de futebol que vive da correria, da força física, né, da emoção, né, da pressão, que a gente sabe que tem, mas principalmente do amor pelo que faz. Então, de que maneira a necessidade também. Profissional também, né? Veja, na verdade, eu sou médico do desporto, trabalho com um clube de profissional, assim, desta parte, bastante tempo com isso, mas eu acho que uma coisa é fundamental, é a verdade, né? A verdade não pode ser perdida entre as pessoas, porque a verdade transforma em confiança, né? E não existe nenhum tratamento médico que dê certo se a relação médico-paciente não for 100% aberta, verdadeira, tanto para o paciente dizer as dúvidas que tem, dizer o que está acontecendo, como o médico ter a liberdade e, digamos assim, a capacidade e a obrigação de dizer: você não está dando bem em você porque você está fazendo isso, né? Então, veja, eu parto do princípio que ser médico é tratar, acolher, mas principalmente entender. Esses são preceitos da medicina que eu não abro mão, né? Talvez o mais fácil seja a questão técnica, porque quem faz bem continua fazendo, quem aprendeu continua fazendo, isso é uma coisa manual. Mas a indicação, o momento certo, a conversa com o atleta, das dificuldades que ele vai ter, mas principalmente aonde ele pode chegar, que às vezes até, sabe, Moisés, para não me prolongar muito, eu já tive atleta que disse para ele: olha, nós vamos lhe operar, mas a sua vida média é muito curta, entendeu? E aí a gente deixa um pouco, às vezes, sabe, por exemplo, é muito rotina, às vezes um atleta de 36, 37 anos está na vigência de um contrato, tem uma lesão grave dessa, nos pergunta: doutor, o que é que eu faço agora para continuar jogando? Às vezes até a gente nem opera, deixa ele concluir esse ciclo dele e depois intervém. Mas a resposta à sua pergunta, Moisés, é como deve ser na vida: falando a verdade, dando acompanhamento, carinho e principalmente à luz da ciência, né? O profissional tem sua experiência, é muito importante isso, acho que diferencia bastante, mas seguindo a literatura, seguindo aquilo que nós temos de mais moderno, mas comprovadamente eficiente, né? Doutor Antônio, muito obrigado pela sua disponibilidade conosco aqui da Transamérica TMC. É um prazer, uma aula aqui, né, para os ouvintes, para quem está acompanhando pela internet, né, aprender mais um pouco sobre esse campo, para quando ele ouvir aqui a gente trazendo as informações, o Miguel, o Vinícius, relacionado ali às lesões, ele vai entender melhor. Ele diz: olha, isso aqui é o que o doutor Antônio estava falando sobre essa lesão, o atleta que a gente gosta vai voltar em tantos dias, dependendo também do empenho dele, enfim. Bate-papo muito legal, muito obrigado, e também muito esclarecedor sobre esse tema que é tão falado e a cada dia tem uma coisa nova para a gente falar, que é essa questão de lesões, né, doutor? Então, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade conosco, viu? Eu agradeço muito a oportunidade, né? Agradeço pessoalmente a você, Moisés, pela paciência e pela condução das perguntas. Agradeço muito a todos os profissionais da imprensa que nos ajuda também a nos comunicar. Eu tenho em vocês sempre a amizade, o companheirismo, tento retribuir desta forma e, principalmente, nesse momento, a nossa TMC, né, cada vez mais forte, mais altiva, né, chegando mais longe, e estou sempre à disposição para falar sobre futebol, falar sobre medicina esportiva e, principalmente, continuar e preservar a nossa amizade e convívio, que é profissional, mas que nós estamos sempre dispostos a estar. Dizem que bom amigo é aquele que está sempre junto. Eu, precisando de mim, eu estou sempre à disposição. Um abraço e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Tá certo, doutor. Um abraço. Fique com Deus, Ju. Sucesso sempre, viu? Um abraço. Obrigado. Forte. Olha aí, gente. Que bate-papo bom aqui na nossa TMC. Que bate-papo bom também
aqui na internet, no nosso canal do YouTube, com o grande Dr. Antônio Mário, ele que é diretor médico do Santa Cruz. Olha, aquele abraço para você, amigo internauta, você que está conectado aqui no nosso YouTube. Obrigado pela sua audiência, tá bom? Se inscreva no canal, em breve mais entrevistas aqui nesse canal. Não deixe de dar o seu joinha, de dar o seu ok, também fazer o seu comentário sobre esse tema que a gente abordou aqui no nosso canal aqui do Moisés Oliveira. Valeu, pessoal, aquele abraço.